Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Hoje é dia 30 de julho de 2020. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. E é uma alegria estarmos aqui juntos nessa manhã com a nossa convidada especial, Zilda Gama, e com todos os queridos amigos que vêm compartilhar conosco desse bate-papo. E os amigos dos dois planos da vida. A Lília perguntou aonde que é a nossa casa, é isso? A nossa casa espírita? A nossa casa espírita é em Olambra, interior de São Paulo, na Rua das Begônias. Rua das Begônias, aqui é tudo flores, tudo perfumado. Rua das Begônias 174. Só que no momento, todas as casas espíritas estão fazendo as suas atividades à distância, como nós aqui, fazendo as nossas lives e também deixando gravado para os nossos canais do YouTube. Mas quem desejar alguma coisa, pode nos mandar mensagem para o WhatsApp do nosso centro, que é o 19 99 341 6316. 19 99 341 6316. E nós teremos o prazer de poder compartilhar, auxiliar no que for possível. Aproveitando, mandando também um abraço para a Alice. Alice, que bom que você está com a gente aqui. É um esclarecimento de ordem técnica que nós estamos com os nossos celulares deitados, tá? Neste momento nós mudamos, inclusive, hoje a nossa plataforma para o Facebook, né? A plataforma é a mesma, mas a interface é diferente. Nós estamos com o celular e nós estávamos com o nosso notebook e percebemos que estava com muito ruído. Eu gostaria, então, que aqueles que nos estão assistindo nesse momento aí pelo Facebook reportassem em termos de áudio e vídeo como é que estão chegando os nossos sinais. Tudo bem? Vamos então adiante, Leila? Tanto o Facebook quanto pelo Instagram, se o som está bom. Bom dia, Regina Ocada. Duas Reginas nos acompanhando. Bom dia. Um dia abençoado. Mas então vocês digam aí se o som está chegando... O áudio e o vídeo, o áudio, né? Se o áudio está bom. A Verônica disse que está ótimo. Ah, que bom, Verônica. Ótimo, muito bom. Porque tivemos que mudar aqui mais uma vez para ver se melhora um pouco os nossos encontros. Mas a gente falou de Zilda durante a semana, onde que a Zilda nasceu. A Zilda nasceu em Juiz de Fora, um lugarzinho lá no Instagram também a Regina disse que está ótimo. Que bom. Muito bom, obrigado. E a Zilda nasceu ainda na época do Império. A Zilda veio de uma família numerosa, 11 irmãos. Aliás, até a minha avó teve 18 filhos. 11 até perdeu para minha avó, mas era um número bom. E você, Leila, teve quantos? Eu tive um casal, né? Nossa, que preguiça, hein? Não, eu tive quatro oportunidades, mas duas não progrediram, então... Brincadeira, né, Leila? Só para ver que as décadas mudam, né? A configuração das famílias também, né? Mas na época da Zilda era muito comum mesmo, né? Comum, não existia métodos anticonceptivos. Era um chamado vazio demográfico, né, a ser preenchido. Então, né? era até um orgulho, né, para o pai dizer assim, mais um. Mas a Zilda, uma médium de grande potencial, ela foi uma pioneira, como nós falamos, abrindo estradas para que outros pudessem chegar. Lembrando que quando ela recebe aquela mensagem de Allan Kardec, 1912, o Chico era 2 aninhos. Chico Xavier tinha acabado de reencarnar. Inclusive, é um caso para a gente pensar, porque tem espíritas que acham que... Olha, a Verônica teve 14 irmãos. Que beleza, Verônica. Nossa. Agora fiquei com inveja. Eu só tive 9, comigo 10. Hoje em dia, até...
Sueli, 3 filhos, 6 netos, mas hoje em dia... É bom depois da segunda geração, Leila. Porque a gente primeiro conta os filhos, até um pouquinho, mas depois vão se multiplicando. De determinadas idades, já tem assim, eu tenho 20 netos. Já pensou? Mas só tive 2 filhos, como é que pode? Milagre, né? A Verônica é do Piauí, ela está dizendo que no Piauí é assim. O Jacomelo, não sei se vocês conhecem, ele nasceu no Piauí, mas já foi criado no Rio Grande do Norte, em Natal. Um grande trabalhador também, um grande estudioso do magnetismo. Mas a gente falando aqui da Zilda, teve essa família numerosa, perdeu os pais, assumiu a responsabilidade de cuidar dos irmãos menores, dos 5 irmãos e 5 sobrinhos, porque a irmã também falece. Mas nessa mensagem, mais o que eu estava dizendo, quando muitos espíritas acham que o Kardec, que o Chico foi o Kardec reencarnado. Mas aí dá o que pensar, porque Allan Kardec traz essa mensagem para através da Zilda Gama, em 1912, quando o Chico já estava reencarnado, com 2 anos, e ele traz várias mensagens. Se não der para a gente mostrar hoje, a gente vai mostrar um trecho da mensagem quando ele fala sobre Jesus. Se a gente não conseguir falar hoje, a gente coloca amanhã ele falando sobre Jesus, quem era esse espírito iluminado que veio aqui para o planeta Terra. Mas falei demais, vou deixar o Roberto falar agora um pouco. Então, nós estávamos falando fizemos, né, algumas referências e inferências, né, sobre as virtudes de que a Zilda Gama era portadora. Era e é, embora com outra, sem assim essa personalidade na vida espiritual. E uma delas é aquela capacidade de escrever. Ela era uma escritora e uma didática, e das boas, melhores, né, segundo as avaliações feitas, inclusive pelos prêmios que lhe foram conferidos. E ela escreve como didata, pedagoga, vários livros. Por exemplo, um desses que Leila já até falou ontem, né, Leila? O livro das crianças, os garrotilhos. Alguns estão traduzindo, escrevendo por aí. Eu não sei se por descuido ou os garotinhos, né? Eu, inclusive, nas pesquisas que fizemos, encontrei algumas palavras garotinhos, não, é os garrotilhos. E o manual das professoras, além de o pensamento. A Leila até fez um paralelo ontem sobre a similitude nesse aspecto, né, do educador Hippolyte Léon Denis Arrivai, o Allan Kardec, e a Zilda Gama. Então, eu diria mais ainda, viu, Leila, aproveitando esses 2 apoios que a Zilda Gama e o Allan Kardec, né, o Hippolyte, aquilo que transforma a humanidade realmente, falando não como individualidade, nem como coletividade, é muito mais além. Toda a humanidade será pelo viés da educação. Então daí o grande papel que está reservado aos educadores, né? Há quem diga, eu não ponho o dedo, não digo nem sim nem não, mas podem ficar pensando assim, que Emmanuel estaria agora, neste momento, encarnado. E que a tarefa dele seria na área da educação. Então não se surpreendam se amanhã ou depois adotarem um novo método que vai se lhe dar o nome naturalmente, como outrora, né? Nós fizemos a pestalozzi, como fizemos a outros métodos de ensino, né? Técnicas pedagógicas, e que será certamente atribuída a esse novo missionário na área da educação. É verdade. Segundo relatos do próprio Divaldo Franco, nosso querido Divaldo, que graças a Deus fez a cirurgia e esperamos que em breve ele esteja completamente recuperado de retorno às suas atividades, mas ele diz que tem reencarnado espíritos
para fazer essa diferença. Uma pleiade de espíritos estão retornando com esse objetivo e principalmente na área da educação, porque a educação é a base de tudo. Se não tivermos essa base, como que poderemos progredir? Mas a Zilda, ela, como nós colocamos, ela trouxe essas obras, teve muitas lutas morais, em função, primeiro, ela, naquela época, como hoje, a gente ainda pode ver, muito do sonho feminino é constituir um lar, é casar, ter uma família, é colocar aquele vestido bonito, aquele sonho, aquele príncipe que vem naquele cavalo branco. E ela ficou solteira, não teve um companheiro para compartilhar seus momentos de dificuldade, de dores, de aflição. Ela precisou trabalhar com muito afinco para poder se manter aqueles filhos que ela adotou como filhos do coração, e aqueles, tanto os seus irmãos biológicos, quanto os seus sobrinhos, e como também aquelas criaturas que ali chegavam próximo a ela e que ela se constituiu numa grande orientadora. Mas eu vou aproveitar, pegar aqui um trecho, enquanto isso, se o Roberto achar por bem a gente falar a parte que Allan Kardec, ele fala sobre quem foi Jesus na sua reencarnação, a gente fala, senão a gente deixa para amanhã. Mas aqui... Nós vamos deixar para amanhã para não embolar muito, né? Vamos manter essa estrutura. Seria interessante se a gente localizasse isso, seria interessante para a gente poder falar, seria muito bom. Não a passagem que ele fala com relação ao trabalho da Zilda Gama, mas com relação a quem foi Jesus. Mas nesse livro aqui, Almas Crucificadas, tentando colocar o som melhor, aí o Facebook agora ficou assim, eu acho que só a nossa cabecinha aparecendo. A perfeição ainda é a meta, mas ainda não chegamos lá. Porque as nossas lives são de uma forma muito, muito, como é que pode se dizer, domésticas. Nós não mas eu ia falar então sobre as aparelhagens adequadas, né? Apoiado no livro Diário dos Invisíveis, né? Então, neste livro... Mas eu ia falar aqui um pedacinho. Que você pediu... Não, aquele trecho, eu queria falar o trecho que o Kardec, ele fala sobre o Espírito de Jesus. Mas aqui, nesse livro Almas Crucificadas, através de Vitor Hugo e a Zilda Gama, esse nosso exemplar aqui, ele já está bem velhinho. Essa edição aqui é de... Até vou ver aqui de que ano que é essa edição. Acho que em outro arquivo. Essa edição aí é de 1946. 46, olha. Eu não sonhava nem ainda de nascer. Claro que sonhava. Você renasceu, não vou dizer a idade, não. 46. A minha eu digo, né? Foi o ano seguinte. Era aquela letrinha pequena, difícil da gente ler, mas para pegar só um trechinho do primeiro livro, logo no primeiro livro ele começa... Essa leitura é muito interessante porque muitos dizem assim, a leitura de Joana de Ângeles é muito difícil, mas quando nós pegamos essas leituras desses espíritos que têm um potencial literário, palavras que eles sabem utilizar, a gente tem que ler e reler com muita calma, de repente um dicionário do lado, ou um dicionário Priberan que a gente consulta direto lá na internet, porque
senão a gente não consegue acompanhar. Mas eu vou ler um trechinho aqui para que a gente possa ir entrando nesse clima, nesse outro clima, voltando assim àquela época do passado. E ele começa assim: na pista da verdade. Ele divide esse livro, Almas Crucificadas, ele divide em livros. Ele coloca livro primeiro, livro segundo, são 8 livros. É o mesmo livro, só que dividido, ao invés de colocar assim capítulos, ele coloca livro. Então, no livro primeiro, ele começa: na pista da verdade. Remontemos ao passado. Remontemos ao passado. Esse oceano infindo, que parece extinto, e, no entanto, se reúne a outro, também imensurável, a eternidade por vindoura. E subsiste alhures, gravado no bronze divino e imortal da alma humana. Sondar o passado é descer lentamente com o escafandro mágico do pensamento ao abismo desse profundo oceano, para trazer à tona das vagas revoltas que as contém as lúcidas pérolas das recordações milenárias. É uma leitura que requer a gente parar, refletir, interpretar, para entender o que ele vem dizendo. Hoje em dia, segundo pesquisas, 30% dos nossos jovens universitários são analfabetos funcionais. O que quer dizer isso? Leem, mas não conseguem interpretar. Quando nós pegamos a literatura espírita, nós temos uma amiga que disse como foi bom, a partir do momento que ela começou a estudar o espiritismo, ela adquiriu uma cultura muito grande, porque ela começava a ler e ela corria no dicionário para compreender o sentido daquelas palavras. Mas, resumidamente, até aqui, eu compreendo que Victor Hugo vem dizendo que buscar voltar ao passado é remexer nas dores, remexer em situações que ali se encontram naquelas recordações. E ele continua dizendo: façamos, pois, qual audaz pescador de preciosidades e aprofundemos no confuso Mediterrâneo do passado o próprio pensamento, essa fagulha estelar, prova insofismável do átomo celeste que existe em nosso âmago, lucificando o negror das paixões e das amarguras terrenas, dando-nos a certeza de que somos realmente herdeiros siderais, confiantes de que o universo pertence às centelhas divinas, de igual modo que os mais quantiosos erários dos potentados passam aos legítimos sucessores. É uma leitura muito linda, muito rica, muito profunda. Ele diz, fazer essa comparação como um pescador audaz, um pescador corajoso, que ele mergulha através de preciosidades, através das pérolas que estão no fundo do mar, que nós também façamos esse mergulho, aprofundando nesse Mediterrâneo do passado. Ele se refere ao mar Mediterrâneo,
e mergulhar o próprio pensamento. Muitos pensam assim: eu gostaria de fazer uma regressão para saber quem eu fui. E nós não somos contra, mas se nós começarmos a refletir, fazer esse trabalho de autoconhecimento, nós vamos sentindo quem nós fomos no passado. Porque o presente reflete o nosso passado, ainda o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, ou já a humildade, a tolerância, a facilidade de perdoar. Mas deixarei agora o Roberto falar um pouco, que se deixar eu vou falando e não paro mais. Quando eu vejo, a nossa hora terminou. Mas não é linda? É linda, não é? Mas e aí, Roberto? Então, objetivamente, você fez algumas derivações, vou apoiar até para ajudar a esclarecer mais ainda. Com relação às chamadas TRVP, a terapia de regressão de vidas pregressas, às vezes é interessante, mas desde que seja para uma finalidade terapêutica, jamais como curiosidade, né? Nós, como espíritos, dizemos que se Deus está lá no livro dos Espíritos, se Deus, em sua infinita sabedoria, entendeu de botar um véu sobre o passado, é porque isso nos convém. Não é que convém a Ele, não. Então, Deus doa para nós essa benesse da bênção do esquecimento. Mas agora vamos voltar a Zilda Gama. Em que momento que nós temos esse contato? Lá na revista Reformador, de dezembro de 1949, foi publicada uma comunicação vinda de Allan Kardec, e que teria sido através da médium. Olha a responsabilidade, gente, com as mediunidades que anda por aí. Uma comunicação vinda através da Zilda, falando a respeito da natureza de Jesus. É uma comunicação de Allan Kardec, é importante dizer isso. Esse livro foi publicado em 1929 pela editora Pensamento, mas a revista Espírita é editada pela Federação Espírita Brasileira, como sabemos. 20 anos depois, né? 20 anos ela faz que é aquele livro que nós comentamos já, que é o Diário dos Invisíveis. Fizemos menção a esse livro, que é um livro, não existe mais para compra, né? Nos sebos, talvez, e conseguimos, né? Pela internet se consegue localizar ele, né? Conseguimos uma versão em PDF, né? Que era um facsímile, né? Uma sucessão de fotos. Mas então lá Kardec... nós vamos encerrar com essa... Isso, encerramos aqui. Então, lá está assim registrado. Afirmo agora, baseado nas verdades transcendentes, que verdade transcendente que nunca foi revelada, né? Que Jesus, o emissário divino, foi o ente mais evoluído e da mais alta estirpe sideral, não falando de universo, que já baixou a Terra. Existem outros no universo, mas que baixou a Terra foi o maior. Em cumprimento de uma incumbência direta de quem? Do Pai Celestial. E, portanto, o que houve de anormalidade em sua existência não foi uma seleção parcial feita por Deus, mas uma justa homenagem que lhe era devida ao próprio mérito. Nós, distanciados como estamos de sua perfectibilidade, não gozamos das mesmas regalias ou prerrogativas que lhe foram outorgadas, mas podemos adquiri-las em séculos e milênios de dedicação, labor, esforço próprio, prática de todas as virtudes. Era, pois, Jesus, naquela época, a do início do cristianismo, uma personalidade superior que, para bem desempenhar a sua missão planetária, teve de tecer, isto é importante, teve de tecer suas vestes tangíveis, está falando do corpo físico, com as quais ofuscou o brilho de sua alma radiosa, constituída de eflúvios cósmicos que se solidificaram, que se aderiram ao mediador plástico,
que sabemos que é o perispírito, dando-lhe a aparência de materialidade, a aparência, mas que podiam ser dissolvidos ao influxo de sua vontade. Leila, as suas considerações finais. É só para a gente pensar, pensar a mensagem que Kardec nos traz, porque Jesus, os espíritos puros, eles já não possuem mais corpo. E Jesus precisou, segundo algumas revelações, ele levou 2000 anos se preparando para poder voltar num corpo, trabalhar o seu perispírito, voltar novamente a ter um perispírito, voltar novamente a ter um corpo aqui no planeta. E é um caso que aí a gente pensa, será que em função disso não foi que ele mesmo dissolveu o seu corpo e quando eles chegam lá no túmulo, não é túmulo que se fala, Cedido por José de Arimateia, na catacumba, né? Isso. O corpo não se encontrava mais porque ele era um espírito puro, ele tinha esse potencial, ele mesmo se desfazia do corpo. E quando Maria de Magdala ou Maria de Madalena ali entra, ela encontra o quê? O perispírito dele, ele se aparece para ela o perispírito, mas o corpo já não estava mais ali. São reflexões para a gente pensar. Leila, mas vale um dever de casa para os nossos audientes, ouvintes? Se for rapidinho, porque já ultrapassamos então, o nosso tempo. Para pesquisar o que quer dizer eflúvios cósmicos, que eu não consigo. Eu entendo. Não, vamos deixar o pessoal pesquisar. Vamos deixar. O que é que amanhã, seja eflúvios vamos ver cósmicos. se alguém se arrisca amanhã. Pode postar aí na janelinha aí de comentários. Bota aí alguma coisa, o que vocês acharam. Mas tá bom? É muito bonito, né? Gente, hoje é quinta-feira. Hoje nós temos o nosso curso de Espiritismo às 20 horas. Ao final, temos o nosso passe, a magnetização das águas, das medicações. Amanhã vamos encerrar essa história muito bela, trazendo inclusive revelações com relação ao que ela faz agora no mundo espiritual. E convidamos todos a compartilharem aqui conosco, estarem aqui nesse bate-papo. Convidamos também, quem ainda não conhece os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, deem um joinha. Vamos fazer com que essa sementinha de luz ela possa ir semeando também em outros corações. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Então vamos formar essa grande corrente, essa grande rede do bem. E nós terminamos fazendo uma rápida prece, mas vamos agradecer, Senhor, pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, que se submeteu a essa cirurgia e está em recuperação. Nós sabemos que méritos ali não faltam, por um trabalhador digno que diuturnamente entregou a sua vida em benefício da humanidade. Mas humildemente nós pedimos a todos esses emissários do bem que trabalham em nome do Cristo, que possam envolver aquele ambiente hospitalar, a cada um que ali se encontra, as equipes médicas, todos os trabalhadores, todos que ali encontram-se em tratamento, enfermos, acompanhantes, mas que possam purificar todo aquele ambiente com uma luz tão intensa, tão radiante, que o nosso querido Divaldo possa sentir cada célula sendo purificada, sendo renovada, sendo trabalhada, e que a sua recuperação seja plena e que em breve ele possa estar novamente entre nós, trabalhando em nome do Cristo. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Gratidão sempre. Muito obrigado a todos pela audiência. Foi um prazer muito grande.
A emoção às vezes aflora, gente. Até amanhã, se Deus quiser.